Vamos dar continuidade às nossas aulas na disciplina de Elementos 1, hoje falando sobre radiciação. Na aula passada falamos a respeito de potenciação e hoje falamos de radiciação. Primeira coisa é que a raiz enésima aritmética ela pode ser expressa de que forma? Dados um número real a maior ou igual do que zero e um número natural n, esse n maior ou igual do que 1, tem-se que existe sempre um número real positivo ou nulo, b, tal que b elevado a n é igual a A. Ou seja, o b será chamado de raiz enésima aritmética de A e indicaremos por raiz enésima de A, em que A é chamado radicando e o n é o índice. Por exemplo, vamos encontrar as seguintes raízes. Quanto é a raiz de 16? Bom, a raiz de 16 ela vai ser dada de que forma? Ela é igual a 4. Por que ela é igual a 4? Pois 4 ao quadrado é igual a 16. Qual a raiz cúbica de 27? A raiz cúbica de 27 é igual a 3. Por quê? 3 elevado a 3 é igual a 27. E por último, raiz décima de 1024. Raiz décima de 1024 é igual a 2, pois 2 elevado a 10 é igual a 1024. Bom, dando continuidade, da definição decorre que a raiz enésima de a elevado a n é igual a A. E ainda que a raiz quadrada de a elevado a 2 é igual ao módulo de A. Por que ele coloca dessa forma? É simples. Se você pega, por exemplo, a raiz quadrada de menos 2 elevado a 2, qual é esse valor? Ela vai ser igual a menos 2? De forma alguma. Por quê? Quando eu tenho uma raiz elevado ao quadrado, você vai ter a seguinte situação, que vai ficar menos 2 ao quadrado é igual a 4, e a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Bom, mas pode acontecer da seguinte situação. Se eu tenho uma... Vou pegar a raiz 16 que a gente já tinha visto aqui, ó. Você pode até colocar da seguinte forma, ó. É a raiz quadrada de 4 elevado a 2. Só que, nesse caso, por 4 seja um número positivo, o resultado vai ser igual a 4, direto. Portanto, quando você for calcular a raiz quadrada de um número que esteja elevado ao quadrado, lembre-se, o resultado sempre sai em módulo, porque o resultado sempre vai ser positivo. Então, dando continuidade a algumas propriedades. Lembrando que essa aula de hoje é bem rápida. Bom, a radiciação, se o A pertence aos reais positivos, o B pertence aos reais positivos, ou melhor, não negativos. O M é um número inteiro, o N é um natural diferente de zero, e P é um natural também diferente de zero. Nós temos as seguintes situações. Primeiro, a raiz enésima de A elevado a M, ela pode ser escrita como sendo a raiz de N vezes P, raiz NP da raiz de A elevado a MP. Portanto, se eu tenho aqui raiz de 16, raiz 16 enésimos de 5 elevado a 8, isso aqui é igual a quanto? A raiz quadrada de 5 elevado a 1. Por quê? Ele pode simplificar aqui o 16 com 8. E ao simplificar o 16 com 8, ou seja, dividir tudo por 8, você vai encontrar o 16 dividido por 8 dá 2, e 8 dividido por 8 dá 1. Portanto, você tem a raiz quadrada de 5 elevado a 1, que é a mesma coisa da raiz quadrada de 5. Bom, a raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Bom, dessa maneira, um exemplo seria o quê? Se eu tenho uma raiz quadrada, raiz quarta de 8 vezes a raiz quarta de 2. Tira essa interrogação daí, tá bom? Vai ficar o quê? A raiz quarta de 16, pois 8 vezes 2 é 16. Você vê que eu estou pegando ao inverso do que foi colocado na propriedade.
Só que a raiz quarta de 16 é a mesma coisa de raiz quarta de 2 elevado a 4. E o 4 com 4, vamos dizer, vai embora, tá? Ficando apenas 2. Bom, a raiz enésima de A dividido por B é a mesma coisa da raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. O inverso também é verdadeiro. Neste caso, se eu tenho a raiz cúbica de 20 dividido pela raiz cúbica de 10, eu posso colocar como sendo o quê? A raiz cúbica de 20 dividido por 10, cujo resultado é 2. Bom, a raiz enésima de A é elevado a M. Esse aqui é a mesma coisa da raiz enésima de A elevado a M. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero e o M também diferente de zero. Bom, o exemplo aqui ficou meio que enrolado, né? Não apareceu. Portanto, vamos colocar aqui, se você tem raiz enésima, raiz cúbica de 2, e tudo isso elevado a 6, por exemplo. Isso aqui é a raiz cúbica de 2 elevado a 6. Lembrando que você pode, usando a primeira propriedade, fazer uma simplificação. Você pode multiplicar, como você também pode dividir. Portanto, se você dividir, ficaria a seguinte coisa. Ó. Ficaria 1, 2 elevado a 2. Só que raiz 1, não. Aqui é apenas 2 elevado a 2, cujo resultado é igual a 4. Portanto, dando continuidade, nós temos a seguinte situação. Dados A pertencente aos reais positivos e P sobre Q pertencente aos racionais, nós vamos definir a potência de base A e expoente P sobre Q. Ou seja, A elevado a P sobre Q é igual a raiz quésima de A elevado a P. Portanto, um exemplo, você tem um 16 elevado a 5 quarto, isso aqui é a mesma coisa de que raiz quarta de 16 elevado a 5. Nós vimos que 16 é a mesma coisa de escrever 2 elevado a 4. Tá, você não lembra disso? Você vai lá no seu cantinho do caderno, coloca lá o 16, divide por quanto? Por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Portanto, você conclui aí que 16 é a mesma coisa de 2 elevado a 4. Portanto, a raiz quarta de 16 elevado a 5 é a raiz quarta de 2 elevado a 4 elevado a 5. Ou ainda é raiz quarta de 2 elevado a 5 elevado a 4. Portanto, o 4 da raiz com do índice a gente pode eliminar, ficando apenas 2 elevado a 5, cujo resultado é 32. Raiz quarta de 256. Isso aqui é a mesma coisa de raiz quarta de 2 elevado a 8, que é a mesma coisa de 2 elevado a 8 dividido por 4, cujo resultado é 2 elevado a 2, que é igual a 4. Algumas proposições, vamos demonstrar somente essa primeira, tá? É que se eu tenho uma A pertencente aos reais não negativos, diferente de zero, e o B da mesma forma, e eu tenho um P sobre Q pertencente aos racionais e R sobre Q também pertencente aos racionais, é válida a propriedade. A elevado a P sobre Q vezes A elevado a R sobre S é igual a quanto? A A elevado a P sobre Q mais R sobre S. Então, se você tem um produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Não muda nada quando eu falei dos números naturais. Portanto, uma demonstração é que se eu tenho A elevado a P sobre Q e A elevado a R sobre S, então você pode colocar no formato de uma raiz, colocado no formato de uma raiz, lembrando que o P está elevando A, pode ficar fora da raiz, da mesma forma com o R. Feito isso, eu posso multiplicar tanto o Q como o P por um certo S, e eu posso multiplicar o S por um certo Q, da mesma forma o R, ficando na expressão como segue. E a partir dessa expressão, observe que os dois têm a mesma raiz, ou melhor, tem o mesmo radicando, QS. Bom, se tem o mesmo radicando QS, eu posso, melhor, eu tenho a mesma base
raiz de Q esma de A, conserva a base, somos expoentes, ficaria PS mais PR, e ao fazer isso, eu posso voltar para a forma de potência. Voltando para a forma de potência, eu teria A elevado a PS mais QR dividido por QS. Colocando cada termo aqui, como está a soma dividido por QS, cada termo pode ser dividido por QS. Fazendo isso, você vai ficar com P sobre Q mais R sobre S. Bom, e fico aqui agora com essas mais 4 propriedades. Deixo vocês para fazerem tal demonstração. Bom, encerramos mais esta aula. A próxima aula estaremos com algumas atividades a serem resolvidas. Espero que tenha gostado da aula. Curta lá. Se não se inscrever no canal, se inscreva e até a nossa próxima aula.